Rize foi secretário de Ciência e Tecnologia do governador Requião nos anos 2000, né? Foi reitor da UEL, né? Isso, reitor da Universidade Federal. E da Federal. E foi da UEL também, né? Não, só da Federal. Tá. Fez um belo trabalho aqui, inovou na Secretaria de Ciência e Tecnologia, criou novos conceitos, aproximou os pequenos da inovação do Paraná. E aí a gente quer fazer umas perguntinhas aqui para ele, porque hoje a gente vê aí o governo, vamos falar, o governo do rato, que é como o Requião se refere ao ratinho, muita propaganda e pouca prática, né? Então, por exemplo, o governo Requião, em outra área que não é da tecnologia e inovação, fez umas 15 vezes mais em quilômetros de manutenção de estradas do que o governo atual. Agora, na ciência e tecnologia, comparando hoje, como é que o Aldair Rize vê o que o governo está fazendo? Porque a gente vê aí que às vezes ele faz umas propagandas, como se o Paraná fosse líder, que ele diz que é líder na educação, etc. Como é que você vê hoje o apoio do Paraná às startups, aos jovens empreendedores, à inovação? Olha, de fato, assim, o que nós vemos sempre é muito mais propaganda do que diz respeito à realidade. Então, acho que ele tem um esquema de marketing muito forte, um esquema importante, e ele está fazendo algumas coisas que são importantes na infraestrutura, mas que também é isso que você falou, foram feitas muitos outros e que, então, assim, eu acho que é um governo que, do meu ponto de vista, ele não tem essa percepção maior do que se representa uma sociedade e das lutas que se deve ser para você avançar na questão do desenvolvimento e da igualdade das pessoas, ou da participação das pessoas no processo de desenvolvimento. Então é muito assim, propagandístico e, ao mesmo tempo, nós percebemos que várias áreas estão sendo, por exemplo, na área da educação, que é a área da Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós tínhamos na época uma visão mais integrada. Tanto é que saíram aí projetos magníficos. A partir do momento que nós resgatamos o fundo de ciência e tecnologia, que estava na mão das empresas privadas. E nós trouxemos para dentro do Estado e internalizamos isso. E aí deu para fazer vários projetos importantes. E um desses, que eu já citei aqui, inclusive antes, foi o Programa de Desenvolvimento Educacional, que juntou a Secretaria de Ciência e Tecnologia com a Secretaria de Educação, um projeto integrado que nós desenvolvemos com a Universidade Federal e as universidades estaduais. Então, todo esse processo de visão mais ampla se perdeu. E muito fica na questão de uma linha política de que segue muitas das orientações que hoje está muito forte, é um processo de diretização, de mudanças, de questão de dizer assim, olha, o Estado tem que ser um Estado. Então você está vendo todos os locais que você for analisar das estruturas administrativas do Estado, tá? Todas elas, em todos os lugares, tem contra terceirização. Então é uma redução do papel do Estado, é uma fragilização das questões das relações de trabalho, as pessoas são contratadas por empresas terceirizadas. Então você perdeu muito isso no Estado. E uma visão nossa é a visão de um Estado que possa dar condição. É importante o Estado participar das atividades, mas principalmente nas áreas de educação, saúde. Nós tivemos um processo de democratização. Então nós temos que pedir isso. Então tem a questão dos recursos, tem a questão da terceirização, tem a questão da falta de uma visão mais detalhada e do resultado socioeconômico, né? Eu acho que essa é porque
exemplo, nós tínhamos na época dos tempos, né? Eu vivi muito projetos magníficos na área social, né? Com a questão da estudar luz para as pessoas, fome, da água, a questão da política, da prosperidade, dava apoio ao pequeno microempresário, familiares. Hoje você tem uma grande área de negócio. Eu sou amigo da turma. Eles fazem ditam as regras do governo que não tem e isso reflete significativamente na inovação também, né? Porque, por exemplo, o Requião apoiava, inclusive, o programa do leite com inovação. O pequeno agricultor, o pequeno empreendedor, as novas empresas, a mulher empreendedora. Vários projetos. Então nós temos conseguido fazer com que a extensão fosse muito mais forte. E também o investimento em inovação nas áreas da agricultura familiar. A questão que nós falamos do leite, que praticamente, basicamente, é pequena produção, nós temos projetos importantes junto com universidades para desenvolvimento de agregação de valores na produção de leite. Produção de queijo, produtos, Não ficava só no leite, vai agregar chegar valor e fortalecer a renda das agriculturas familiares. Então esse hoje gerava uma produtividade, juntava Sebrae, né? isso aí, Sebrae, entrou no Ministério do Ciência com projetos importantes que foram ajudados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Então todo esse processo é um processo que hoje você não vê mais. Então a única publicidade fica mais aparente, baseado nas fotos, nas fotografias e na mídia, né, social, que acaba dando um suporte imaginário, né, em grandes obras. Então agora vamos continuar trabalhando, porque novos tempos vêm aí e o que é a mentira não dura para sempre e o país, se Deus quiser, vai ter novos líderes e o governo do estado e novas propostas vão vingar, né? Sim, nós estamos aqui assumindo a rede de sustentabilidade. Nós vamos aglutinar um grupo importante, né, e trabalhar com os partidos todos aí que têm a mesma afinidade, vamos dizer assim, política, para poder ver qual é o caminho que nós vamos tomar e onde que nós devemos estar nos inserindo para reduzir um avanço desse pessoal da direita que não acredita que o Estado tem um papel importante, que não se preocupa com as questões sociais, não se preocupa com a agricultura familiar. Então acho que tudo isso nós vamos discutir e montar um programa comum para fazer uma frente aí de oposição, uma frente de contestação ao status quo. O Estado é importante, a iniciativa privada também, né? Esses dias o Eduardo Moreira disse que a China está investindo aproximadamente, eu não lembro o número, mas umas 30 vezes mais que os Estados Unidos. Por isso que o Donald Trump precisa das tarifas e de tudo. Ninguém é contra o mercado, mas a gente precisa agir nas duas frentes. É isso aí. Tá bom, muito obrigado a Aldair Rize, novo presidente da rede no Paraná. E agora com uma nova visão e vamos para frente. Vamos lá, obrigado. Um abraço. Um abraço.